Oi galera, tudo bom? Bom, a gente está começando hoje o nosso primeiro Tem na Estácio. É isso mesmo, a gente vai divulgar os talentos presentes na nossa faculdade. E hoje a gente vai receber o Caio Nobre, que é cantor e compositor e estuda publicidade e propaganda aqui na Estácio. Caio, muito obrigada pela sua participação aqui no Tem na Estácio. Imagina, que eu agradeço o convite. E aí, como é que começou a música na tua vida? Quando eu era muito pequeno, meu avô tinha um teclado e eu gostava de brincar com esse teclado e tal. E aí, mais ou menos 7 anos de idade, eu fiz aula de teclado, flauta e coral no colégio, fazer apresentações de teatro, fazer apresentações musicais. Foi aí que começou a surgir o interesse, né? E eu me mudei, sou nascido em Fortaleza, e eu me mudei, saí de lá com uns 10 anos mais ou menos. E aos 13, aqui em Brasília, eu aprendi violão, sozinho. Eu pegava um violão emprestado do coordenador do colégio, imprimia cifras na biblioteca do colégio, e aí entre o período do final da aula e minha aula de judô, que eu fazia judô à tarde, durante esse período eu treinava. Com 14 anos eu ganhei meu primeiro violão e a partir daí eu comecei a compor. E quem que te incentivou a seguir cantando? Não sei, eu acho que foi mais uma vontade própria, assim. Tive amigos músicos e com esse aprendizado do violão, quando eu comecei a compor, eu comecei a ver uma melhora na minha atuação na parte musical. Caio, você toca sertanejo, né? Por que o sertanejo? Na verdade, eu nem sei te explicar, porque assim, eu sou nascido em Fortaleza, então eu cresci ouvindo muito forró, mas quando eu comecei a compor, minhas influências eram mais do rock dos anos 70, dos anos 60. Gosto muito de The Cure, The Pixies, Beatles. Então assim, a minha influência musical é muito abrangente. Mas como eu cresci muito ouvindo forró e o sertanejo tá bombado e tal, algumas músicas minhas eu comecei a transferir pro sertanejo. E aí com essa adaptação, ficou mais dançante e tal, ficou mais animado, começou a contagiar. E aí a partir disso que eu decidi realmente investir no sertanejo. E quais são suas maiores inspirações pra música? Minha influência maior foi Elvis Presley. Minha mãe ouvia muito, eu tenho discos, minha avó tem discos de vinil, tem coletâneas dele, então assim, eu cresci ouvindo Elvis Presley. E com o som dele eu comecei a assistir os clipes, assistir as gravações, assistir os shows ao vivo dele, e aquilo sempre me inspirou muito na música, mas não inspira diretamente no sertanejo, inspira talvez no jeito, na interação, mas não diretamente na música, porque o sertanejo talvez não tenha muita coisa a ver, né? Mas a gente consegue incorporar, quando algo influencia a gente não copia, a gente leva aquela carga com a gente e consegue passar aquilo para outras coisas que a gente vai fazer. Vê que você coloca bastante sentimento na música, é uma coisa assim que flui. Isso, exatamente. E teve um elogio que eu recebi na semana passada, que o cara falou assim: poxa, cara, eu escuto muitos cantores nos bares e tal, e sempre a gente remete a alguém famoso já, porque muitos cantores tentam imitar, tentam fazer coisas parecidas, e eu simplesmente canto do meu jeito. E aí ele fala assim: é legal, é como se fosse uma nova interpretação das músicas, por mais que seja a mesma música, mesmo ritmo, mesma letra, mas você ouvindo são coisas diferentes, não é uma imitação. Você compõe desde os 14 anos. E onde é que estão essas músicas? Onde é que a gente pode encontrar essas? Precisa de encontrar? Não, pode falar encontrar, eu vou dizer que não tem como. Ainda, né? Então, as minhas composições, elas estão registradas na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, e a partir do registro da música eu envio para a UBC, União Brasileira dos Compositores, que eu sou associado. Então, mas as músicas ainda não estão divulgadas, não estão veiculadas, então não tem acesso ainda no YouTube, no rádio, ainda não tem acesso. E a publicidade, por que tu escolheu esse curso? Eu não sei dizer exatamente, mas assim, meu interesse pela publicidade surgiu porque sempre tive muito interesse em saber o que passava por trás das coisas que todo mundo via. Por exemplo, as propagandas de TV, outdoor e tal. Houveram muitos estudos para poder chegar no ponto de fazer uma divulgação que seja assertiva, né, para os públicos e tal, mas ninguém sabe como chegou até aquele ponto, ninguém sabe o processo de produção, e até mesmo como a carreira artística, na música eu já estou mais à frente, só que eu gosto de saber o que rola pelo backstage, o que rola por trás. Na publicidade é a mesma coisa, de saber justamente o que passa por trás de tudo aquilo que chega de informação para a população. E como é que você faz para conciliar? É um pouquinho complicado. É um pouquinho difícil, mas dá certo porque eu tento complementar as duas coisas. Eu não sei como eu complemento exatamente a música na publicidade. Pode ser através de jingles, trilha sonora, mas atualmente eu consigo incorporar a publicidade na música, na minha carreira de música, né? Nas redes sociais, fazendo divulgação, na parte de montagem de peças, parte de edição de vídeo. Então tudo é pensado para minha divulgação, entendeu? Mas a parte da música eu ainda não, nesse momento ainda não consigo incorporar na publicidade, mas a publicidade ela é totalmente incorporável na música.
música. E quais são os próximos passos pra tua carreira? Então, em 2019 eu planejo já gravar algumas das minhas composições. Fazer um EP, talvez 6, 8 músicas. E aí, a partir disso, eu começar a divulgar minhas músicas, né? Porque, querendo ou não, a gente que toca em bar, toca o mesmo que todo mundo toca. Então, assim, o diferencial talvez seria justamente as minhas composições. Porque, como compositor, as pessoas ainda não ouviram as minhas músicas. Então, talvez fosse um diferencial. Gostando ou não, as músicas serão minhas, eu estarei divulgando. E aí, vão ter pessoas que vão gostar muito e vão ter pessoas que podem não agradar. Mas é o meu diferencial por justamente ser meu, entendeu? E qual a dica que você dá pra quem tá entrando agora na carreira musical independente do gênero? Persistência, porque é ralado. Principalmente a gente que começa em bares, porque algumas pessoas hoje em dia começam fazendo cover no YouTube, alguém descobre ela e aí assina um contrato e consegue fazer shows grandes. Mas a gente que começa em bares é persistência, porque você vai levar muito não, você vai tocar em dias que a casa vai estar vazia e você vai ter que, mesmo assim, batalhar pelo seu espaço, carregar equipamento, caixa de som pesada, mesa de som, microfone, tudo isso exige um certo investimento, tanto de tempo, porque a gente também precisa ensaiar, e desgaste físico, carregando caixa pra cima e pra baixo, gastando com gasolina e correndo atrás, persistência. Mas quando a gente tem foco, tem claro os objetivos, a gente alcança, a gente consegue. Caio, e pra galera que tá acompanhando a gente em casa, como é que elas fazem pra encontrar teu trabalho na internet? Então, pessoal, é só acessar lá no Instagram, @CaioNobreCantor, seguir lá, que lá eu posto toda a agenda de shows. No Facebook, Caio Nobre Cantor também, @Caio Nobre Cantor, você acessa lá a minha página. Então é isso, galera. Caio, muito obrigada por você ter vindo até aqui. Muito sucesso na tua carreira. Obrigado, agradeço o convite, sempre que precisarem, estou à disposição.